Fala, meus e minhas feras da física, aqui em Paratino. E se você ainda não é fera da física, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e seja você também um fera da física. E hoje eu estou aqui na Millennium Falcon para falar sobre força, mas não as forças dos Jedi, não, e sim as forças fundamentais que permitem tudo o que vemos hoje. Então, se já tá gostando, já deixa o likezinho aí, não perde tempo não. E se puder mandar também para um amiguinho, amiguinha, tá gostando, já manda, não perca tempo. Então, vamos abrir aqui logo, só para mostrar uma pausa dramática para observar essa cena bonitinha. E vamos lá, sem perder tempo. Vamos puxar meu sabre de luz. Aqui. Aqui funcionou. Vamos lá. Forças fundamentais ou interações fundamentais. O que são esses negócios? São 4 forças responsáveis por todas as estruturas do universo e também pelos fenômenos conhecidos. É para isso que existe esse negócio. São 4. São força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. Esses 4 aqui, esse quarteto fantástico aqui, é responsável por tudo que conhecemos. Antes de continuar, um pequeno conceitinho que eu tenho para força. Força é um agente físico capaz de promover alguma interação. Essa interação se dá através do movimento, deformação ou até mesmo alteração. Isso que caracteriza uma força. Vamos deixar os conceitinhos de lado. Vamos à primeira. Força gravitacional. Aquela mesma que aparece lá na gravitação universal, com aquela fórmula lá de Isaac Newton. É ela mesma. O que seria essa força gravitacional? Uma força responsável pela atração de corpos. Lembra daquela frase? Massa atrai massa? Pois é, essa atração se dá por causa da força gravitacional. E como é que se explica a existência disso? Atualmente se explica a partir da relatividade geral, uma lá das teorias do Einstein. O que ela diz? Grandes massas são capazes de distorcer o tecido espaço-tempo. Com essa distorção, causa alguma atração a outros corpos que fazem a mesma distorção. Aqui, tecido espaço-tempo. Eu quero que você entenda como o plano cartesiano do universo. O plano cartesiano do universo é chamado tecido espaço-tempo. Espaço-tempo porque, quando se trata de universo, espaço e tempo são uma coisa só. E tecido porque é contínuo. Tem alguns planos, igual o tecido da nossa pele. E qual é a partícula que intermede essa força? Bom, a gente acredita que seja uma partícula chamada graviton. Apesar da gente não ter detectado ainda, pode ser que sim, pode ser que não, acredito que ela seja a responsável por essa força, por intermediar. E se a gente fazer uma comparação com todas essas, ela é a mais fraca. Se fosse colocar valores, equivaleria a 1 newton. Isso aqui já começava a 10, a tantas casas aí decimais. Vamos para a próxima. Eletromagnética. Responsável pelas interações elétricas, força de atração, repulsão, aquelas coisas lá. Alguns devem estranhar porque envolve magnética. Hoje já se sabe que a eletricidade e o magnetismo agem em conjunto. E um exemplo disso é a luz. Se você tem um campo um campo elétrico variando por um longo período de tempo, logo começa a induzir o surgimento do magnético de forma perpendicular e a propagação dos dois gera a luz.
a luz do sol. Essa luz que a gente conhece. Isso é um exemplo do conjunto da eletricidade e com o magnetismo. E aqui, ela é responsável pelas atrações e repulsões em questões de átomos. E qual que é a partícula responsável por ela? Fótons. Eles são responsáveis por intermediar essa força. Se a gente comparar ela com a força gravitacional, é bem mais intensa. É bem mais intensa até a longas distâncias. Só que por causa da matéria ter uma neutralidade, não fica tão evidente a longos alcances, fica mais a curtos. Tá boiando? Olha. É disso que eu estava falando. Agora entendeu. Vamos para a próxima. Nuclear forte. Essa é a responsável pela existência dos núcleos. Por que ela é responsável? Porque ela acaba com as repulsões dos prótons dentro do núcleo e mantém eles presos. Mantém tudo preso no núcleo, tornando ele um núcleo estável. Qual que é a partícula que intermede essa força? A partícula chamada gluon. Essa é a partícula responsável pela força que vence a repulsão elétrica e mantém tudo organizadinho dentro do núcleo. Mas cuidado! Se a força eletromagnética for maior do que a nuclear, o núcleo já começa a ficar instável. E núcleos instáveis não são boa coisa, não. Nem queira. Isso aqui é uma coisinha para ler mesmo. Não precisa falar nada, não. Que até não é coisa que é vista. Não precisa se preocupar por agora. Outra, a nuclear fraca. Essa é responsável lá pelas radiações da radioatividade. Ela é responsável pelo decaimento radioativo. Sendo mais específico, é responsável pelas emissões beta. Aí nisso, se acabar liberando um nêutron, pode ser que apareça uma partícula positiva chamada pósitron, ou pode ser que saia também elétron. É isso. É lá da radioatividade. Essa força intermediada por esses caras aqui. Sem muito estresse, sem muita preocupação. Não precisa se preocupar, só quero que você saiba. Pois bem, tá aí as forças fundamentais. Um negócio que eu quero fazer uma ressalva é essa aqui. Mais para frente da eletricidade, você vai ver uns negócios falando que tantos elétrons passaram de um lado para o outro, tantos prótons, questões desse nível. Se você lembrar disso aqui, você já descarta os prótons na hora, que por causa dessa força, os prótons estão presos no núcleo e não podem sair, só os elétrons. Ressalvazinha, agora as pequenas observações. Sabe a tabela periódica lá da química? Pois é, a gente também tem. Só que a nossa tabela periódica é um pouquinho diferente. É uma tabela que envolve partículas fundamentais, partículas menores que os prótons. Olha elas aqui. E tudo que envolver isso aqui é chamado de modelo padrão. Envolveu partículas fundamentais e suas forças, modelo padrão. E aqui é só a título de curiosidade. Se a gente mexe com partícula, se chama física nuclear. Não existe só aquelas que estudam ensino médio. Existe mais coisas, só que essa aqui não se vê muito no ensino médio. E aqui um pequeno textinho falando do negócio chamado pósitron, a antipartícula do elétron. Essa é mais para printar. O que eu quero dar um destaque é antipartícula. Pode soar estranho, mas é realidade.
a gente sabe que existe, para tudo que existe, existe um anti. No caso da matéria, temos a matéria, existe a antimatéria também. E a única diferença é que muda algumas coisinhas. No caso do elétron, a sua antipartícula é positiva e o elétron é negativo. O próton é positivo aqui para a gente. Na antimatéria, ele é negativo. Percebe essa mudança? Isso que seria caracterizada a antimatéria. Essa pequena inversão. Bota aqui para mim. E não sei se chegaram a ver, saiu alguma notícia por aí de que andam descobrindo uma quinta força fundamental. Pois é. Ainda não é uma coisa muito certa, mas se comprovada a veracidade, pode ser que exista também uma quinta força. Mas antes, alguns contextos. Primeira coisa, um pouquinho sobre LHC. LHC é um acelerador de partículas. Qual que é o objetivo dele em acelerar as partículas? É obter dados das colisões, para ver o que acontece. Você colide uma partícula para ela se despedaçar. Aí você estuda esse despedaçar para ver o que tem lá. E em um desses experimentos acabou que, pela segunda vez, saiu um resultado diferente do que esperava. O que aconteceu? Na natureza, a gente viu que tinha os quarks. São 12, mas apenas 2 formam a nossa matéria. Entre os 12 tem um quark chamado quark bottom. Esse quark é instável. E por ser instável, ele sofre um decaimento, se transformando em elétron e muon. Muon é uma partícula semelhante ao elétron. Eu diria que o irmão. Tá, pelo modelo padrão, o que era para acontecer? Decai e surge um número igual de elétrons e muons. O que aconteceu? Os elétrons foram favorecidos. Teve um número maior de elétrons do que de muons. E isso foi pela segunda vez. Aconteceu isso. Pode ser alguma coincidência? Pode ser. Mas os cientistas estão lá estudando para ver esse negócio. Que pela segunda vez, depois de tantos anos, não sei, aconteceu isso de novo. Esse favoritismo. E se tudo não for uma coincidência, estão supondo que existe uma quinta força fundamental. E até apelidaram de interação de muons. E eles acreditam que isso seja intermediada por uma partícula chamada X17. É X17? É. X17. Por causa do negócio lá de elétron volt, uma unidade de energia. É por causa disso que estão supondo aquela nova força fundamental. Só porque houve esse favoritismo entre elétrons e muons. É praticamente isso. Praticamente isso, a chamada quinta força fundamental. Ainda calma, que ainda não é tão verdade ainda, a gente não sabe, ainda precisa ser feito mais estudos, e eu acredito que logo, logo deva sair algum resultado oficial dos cientistas. Bem, é isso. É isso mesmo que eu tinha para hoje. Isso. Se gostou, já deixa aquele likezão, então. Isso. Tchau. É isso. Obrigado. Até a próxima. E...